Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Vamos lá. Veja, é uma reforma necessária, urgente, né? O presidente protelou para enviá-la durante um ano quase. Inclusive, isso culminou principalmente por essa razão na saída do secretário Paulo Webel, de desburocratização. Ele apostava muitas fichas nisso, ficou decepcionado e agora, dia 1º, ele comemorou a notícia do envio da reforma, né, para o Congresso, como o maior programa social do Brasil. Então, assim, é óbvio que ela vem desidratada já e ainda temos que ver como é que vai ser a tramitação nas duas casas, né? É uma PEC, então não é trivial. Você tem que lembrar sempre que política é a arte do possível, não é lugar para idealistas, para românticos, para gente que acha que sabe o que é melhor para a sociedade, vive numa torre de marfim e aponta tudo que deveria ser feito, né? Isso não funciona assim na prática. Não é à toa que essas pessoas sempre estão no papel de ficar apontando dedos, nunca de entregar resultados. Então, quem vai entregar resultado tem que encarar mais ou menos com pragmatismo o que é o caminho tortuoso que vai ter à frente. Se você coloca ali os funcionários atuais do governo, é óbvio que você vai mexer em direitos adquiridos, isso vai ser um debate infindável, vai ter judicialização e pode impedir uma reforma. Mas há uma boa notícia, mesmo levando-se em conta que vai envolver apenas os novos funcionários públicos. É que mais ou menos de 40% a 50%, dependendo das estimativas, dos atuais servidores vão se aposentar em 5 anos. Em 2027, tem um monte de gente até 2027 se aposentando. Então, vai ter um impacto significativo, sim, porque a gente tem que lembrar, quando a gente fala de contas públicas, né, de estancar a sangria fiscal, é uma visão de longo prazo, não é uma coisa de 2 anos, né? Esse ano, por exemplo, foi perdido e com força por conta da pandemia. Então, os investidores que vão fazer as decisões de investimento, eles estão olhando para a sinalização de longo prazo, para onde que o país está indo, se ele vai ou não perder o controle das contas públicas. Então, isso sinaliza, e daí a reação do mercado, que não é feito por bobocas, né? Inclusive, a interação voluntária de milhares de agentes no Brasil e no mundo, e que estão ali mexendo com a parte mais sensível do corpo de alguns, que é o bolso. Então, é óbvio que há uma preocupação e tentam calibrar isso. Sinaliza também uma capacidade de articulação do governo, né, uma pacificação. Então, tudo isso é relevante, é importante. A gente pode sempre olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu, que acho que a verdadeira luta de classe no Brasil se dá entre pagadores e consumidores de impostos, e que vejo muito privilégio no setor público, é óbvio que eu acho essa reforma muito aquém do desejado. Mas, de novo, o que adianta o governo mandar uma reforma perfeita que vai morrer na praia, né? Então, nós temos que lidar com a realidade como ela é, não como nós gostaríamos que ela fosse. Mexe com a questão da estabilidade, que é fundamental. Estabilidade no setor público é uma daquelas ideias boas que acaba sendo degenerada, né? Você tinha aqui a ideia de proteger o funcionário de Estado do governo que tentasse usar o seu poder ali para desvirtuar aquelas que são funções de Estado. Então, isso é outra característica importante na reforma. Você separa o que é função de Estado daquilo que pode ser temporário, daquilo que pode ter um contrato diferente, né? Porque é óbvio que isso faz toda a diferença do mundo. Muitas pessoas, inclusive eu, falam de meritocracia, mais meritocracia. Mas é fundamental entender aqui, tem um livro de um grande liberal austríaco, que é o Mises, que é chamado exatamente Burocracia. E nesse livro ele faz a divisão do que é a burocracia e do que é o setor privado. Veja, um bom burocrata é aquele que segue as regras, que não ousa fazer nada muito fora das regras. Então, o burocrata é até quase enfadonho, né? São funções que necessitam da burocracia para fazer aquilo ali, né? Enquanto que no setor privado você tem mecanismos de incentivos bem diferentes. Você pode ser mais agressivo na hora de premiar o bom funcionário, o competente, produtivo. Você pode ser mais agressivo na hora de punir o incompetente, preguiçoso. Você tem o escrutínio dos donos do recurso ali, dos sócios, né? O olho do dono que engorda o boi, enquanto que no setor público é o dinheiro da viúva, né? É de todo mundo, então não é de ninguém. Então, é por isso que os liberais entendem que tem que reduzir o máximo possível o escopo do Estado. Quanto menos coisa o Estado fizer, melhor. Porque a própria função burocrática é ineficiente do ponto de vista de comparar com a meritocracia. Mas o que puder dar um choque de competitividade e levar à meritocracia, sacudir um pouco esse conforto, essa zona de conforto no setor público, melhor.
Agora, tem funções, repito, que são de Estado e que tem ali que cumprir. Você não consegue. O que é a meritocracia de um policial? Prender mais gente e de um militar atirar mais em guerra? Então, é preciso tomar um cuidado com isso. Funções de Estado, às vezes, precisam do engessamento burocrático. Esse que é o ponto, né? Agora, acabar com os penduricalhos, com tudo isso. Então, a reforma endereça várias questões importantes, né? Só que lembrando sempre, a partir de novos contratados. A boa notícia, repito, é que muita gente está se aposentando. Então, de novo, é possível ver isso aqui com um copo meio cheio ou meio vazio. Naturalmente, muita gente quer sempre dar um jeito de enxergar tudo aquilo que é feito por esse governo com lentes negativas, né? Eu procuro analisar com um pouco mais de imparcialidade. Então, eu vejo que finalmente o governo mandou a reforma, né? E demorou demais o presidente a fazer isso, e agora veio uma reforma que é ok, né? É talvez aquilo que é possível no momento.